Boa tarde, ó, boa noite já, né? Boa noite. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. E vocês aí? Estamos bem também, graças a Deus. É um prazer ter o Senhor aqui conosco. Obrigado, igualmente. Obrigada. O senhor pode se apresentar, pode ficar aí à vontade, tá joia? Separei aqui algumas perguntas para o senhor aí esclarecendo para gente. Tá certo. Não, eu estou à sua disposição. Pode comandar aí do jeito que você quiser. Ah, então tá joia. Então pode começar aí se apresentando. Tá. Meu nome é Estênio Márcios, eu sou casado com a Selma, tenho um monte de filho, alguns netos, sou pastor presbiteriano e sou compositor. Sou compositor de música cristã. Ah, muito bom! Muito bom, né? E esse tema hoje é um tema muito legal, né? Nós temos visto aí, né, quanto a música antropocêntrica tem entrado dentro das igrejas, né? E eu acho assim, esse tema maravilhoso, principalmente aí para quem está envolvido, né, com louvores na igreja, né? Os jovens têm bastante envolvimento, então assim, é um tema bem legal. E para começar, né, eu gostaria que o senhor explicasse para nós, né, o que é aí, né, músicas antropocêntricas e músicas cristocêntricas. Pois não. Antes de explicar essa questão em relação às músicas, eu queria explicar que essa diferença entre aquilo que tem Deus no centro e aquilo que tem o homem no centro, isso começa a acontecer na própria questão do tipo de culto que se faz, né? Quando a pessoa ela não tem ideia, né, a quem o louvor é dirigido, o porquê do louvor, né, o porquê que a igreja de Deus se reúne em culto, quando esse conhecimento de que o Senhor Deus é o centro de tudo, quando ele desaparece do meio da igreja, então isso abre portas para que o homem esteja no centro, né? Então, a gente vê por aí muitos movimentos, muitas igrejas fazendo um tipo de serviço religioso, um tipo de culto, onde o homem aparece no centro o tempo todo, né? Aparece por demais, né? A começar da própria frente da igreja, né? Com aquelas igrejas com fundo preto, onde a luz vai direto na pessoa, ou quando você vê luzes coloridas e piscantes e aquele jogo de luzes. Quer dizer, tudo enfatizando o homem, né? E isso chega até a questão das canções. Então, a canção teocêntrica ou cristocêntrica é aquele tipo de canção que glorifica a Deus, que fala de Deus, que fala da pessoa de Deus, dos seus atos, dos seus feitos, das suas promessas, das suas palavras, que fala de Cristo, da obra de Cristo, dos seus milagres, não é? Da sua redenção. Isso são músicas teocêntricas. E as antropocêntricas falam da gente, falam do homem, falam da sua promessa, do seu milagre, da sua bênção, da sua honra. Fala por demais dos seus sentimentos, fala por demais do seu amor por Deus, né? Então veja, esse tema de música em que a pessoa fala, ah, Deus, né? Hoje em dia, até mesmo as pessoas não sabem nem se dirigir a Deus direito, né? Elas o chamam de você. Eu acho isso um erro muito grande. Deus é o Senhor, né? Então, as pessoas se dirigem a Deus dizendo, Senhor Deus, tu não sabes e não imaginas como eu te amo, né? Quer dizer, querendo cantar o tamanho do amor que ela tem por Deus. Isso é um erro porque, seja lá qual for o tamanho do nosso amor por Deus, o nosso amor por Deus é sempre uma coisa muito passageira,
muito do momento, não é? Não é uma coisa sobre o qual a gente deveria fazer música. Agora, o amor de Deus por nós, aí sim é um tema de canção cristocêntrica, porque o amor de Deus permanece, ele não vacila, né? Ele está ali o tempo inteiro. O nosso amor por Deus, uma hora é, outra hora não é, né? Se a gente está movido nos sentimentos, mas de repente, se aquela coisa que motiva os sentimentos acaba, o amor acaba também. Então, louvor teocêntrico é isso, é quando, mesmo que pareça, né, que a música está glorificando a Deus, na verdade a música está falando dos seus próprios sentimentos, dos seus anseios, dos seus desejos. E isso é detestável, realmente. É inaceitável num culto cristão. Uhum. Muito, muito importante, né, gente, saber disso e conhecer isso, né? E como que a gente faz ao escolher, principalmente para quem está à frente, né, do louvor na igreja, né? Ao escolher um louvor para tocar no culto, né, para estar ali louvando, como analisar a letra, ritmo, para levar as pessoas a louvar? Então, isso deve ser feito pela pessoa teologicamente mais qualificada na igreja. Geralmente é o pastor, não é? Ou, não sei, um Uhum. presbítero que realmente conheça, que tenha experiência, que seja conhecedor da teologia reformada. A pessoa que deve fazer o crivo das músicas que uma igreja deve usar deve ser a pessoa mais sábia, experiente e conhecedora da palavra que houver nessa comunidade, né? Porque muitas vezes a juventude não sabe direito escolher, não consegue distinguir, simplesmente ao ler uma letra, quais são os erros que estão nessa letra, né? E por isso que a gente vê até em igrejas históricas, até mesmo em igrejas reformadas, a gente vê essas igrejas cantando louvores, música gospel, música de worship, né? Essas são as... Nossa, que lindo! Fala oi. Olá! Oi, quem é você? Quem é Fala, você? só eu tô aqui fazendo uma bagunça. Então, a pessoa mais experiente da igreja deve ser a pessoa que escolhe as músicas. Então, isso aí não deve Uhum. ser deixado ao gosto pessoal, né? Nem do grupo de louvor e nem mesmo da igreja, mas da pessoa mais conhecedora que houver aí no conselho, ou até mesmo o próprio pastor, né? Se ele estiver disposto a isso. Analisar, né? E assim, a gente tem vivido, né, dias que as músicas, né, antropocêntricas, elas têm assim tocado o tempo todo, principalmente, né, nós temos assim que tem invadido assim as igrejas de uma forma muito intensa, né? Como o senhor falou, até mesmo algumas igrejas reformadas, né? E como que a gente consegue se manter centrado, né, com louvores que exaltam o Senhor e não permitindo que esses louvores cheguem mesmo dentro da nossa igreja? Então, isso depende do valor que a igreja dá à própria palavra de Deus. Uma igreja onde a palavra ela é central na igreja, onde ela tem o primeiro lugar, vai ser uma igreja amadurecida, vai ser uma igreja que vai saber conduzir o seu culto, escolher problema nenhum, vai saber colocar tudo no lugar, né? Uhum. Agora, a luta é muito grande, porque esse tipo de canção, ela vem com um apelo emocional, um apelo psicológico, um apelo místico muito grande. Esse tipo de música envolve as pessoas e quase que tira delas a capacidade mínima de julgamento, ou da vontade, ou de dizer não. A pessoa, as defesas, principalmente dos jovens, elas caem por terra diante de uma música envolvida, né, com muitas repetições, uma música por demais romântica e uma música cantada sob efeitos de luzes, de fumaça, não é? De determinadas abordagens instrumentais.
Isso cria um clima muito grande, de um clima emocional, um clima sentimental. E, e aí as pessoas realmente se entregam àquilo e elas pensam que isso é sentir a presença de Deus. E absolutamente não é, né? Esse tipo de coisa acontece, por exemplo, nas festas raves também, né? Ou pode acontecer em qualquer balada, dependendo, né, do que você bebeu ou do que você está usando e o tipo de música. É a mesma coisa, é um efeito psicológico que vem de fora, né? De fora para dentro, e atinge realmente porque a nossa mente ela ela capta a questão da música e ela altera os nossos batimentos, ela mexe na nossa vontade, ela mexe na nossa psique. A música tem um poder muito grande, né? É como o funk carioca, por exemplo. O jovem, depois de 1 hora exposto àquele mesmo ritmo, não é? Àquele tipo de barulhos, dos barulhos que acontecem durante a música, aquilo tem a capacidade de fazer com que a pessoa fique totalmente entregue, rendida ali naquele momento. E ali, a pessoa que estiver dirigindo, ela pode mandar você fazer qualquer coisa e você faz. Porque as suas barreiras, não é, de julgamento caíram por terra. A música tirou de você as suas defesas. A música tem esse poder, né? E na igreja é a mesma coisa. Porque não, o cristão, ele não tem um encontro com Deus, ou ele não cresce espiritualmente de fato, através do trabalhar os sentimentos de uma forma direta. É pela mente que a gente encontra Deus, né? É pelo entendimento de quem é Deus, e entendimento esse que vem do estudo da palavra, né? Porque a palavra de Deus ela é feita de proposições, de frases com lógica, né? É um corpo de conhecimento que a gente aprende a vida inteira. Então, é através do conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso mesmo. É um conhecimento de Deus. É isso que faz a gente sentir a presença de Deus. É isso que muda as nossas vidas. E não um fator externo bombardeando os nossos sentimentos. Quer dizer, quando um fator externo apenas bombardeia os nossos sentimentos, mas não mexe com a nossa mente, o que acontece? A gente se emociona e tal, mas acabando aquilo, acaba o resto. A gente vai para casa e pronto, e fica ansiando pela próxima dose, né? Mas a mudança que realmente a gente precisa ter em cada culto, o encontro com Deus, ele não acontece desse jeito. A emoção acontece, mas o encontro verdadeiro não. Porque o encontro verdadeiro é assim: você ouve Deus falar com você e você se quebranta na presença dele. Agora precisa ouvir Deus, né? Não uma música no estilo mantra que fica repetindo uma frase ali emocional e você se debulhando em lágrimas. Isso não tem valor nenhum. Até porque ele se torna momentâneo, né? É aquele momento. Depois que passa dali, volta a ser como era se não tiver escutado mesmo Deus, e não só o instrumental, né? Até era uma das questões aqui das perguntas, pastor. Existem consequências? Não, era o que você acha sobre a manipulação emocional com sons instrumentais? Pois é, isso aí é um perigo, porque isso existe mesmo. Isso existe mesmo. Porque eu não entendo muito bem do assunto. A Selma, minha esposa, ela atualmente ela está mexendo um pouco com essa coisa de neurolinguística e música. E olha o poder que a música tem para mexer com todo o nosso ser. É um negócio impressionante. É impressionante mesmo. É um negócio grandioso, sabe? Então, é claro que existe manipulação. E tudo vai para isso, para um sentimentalismo, para uma êxtase mística, não é? Que faz a pessoa confundir isso com a presença de Deus, ou com o encontro com Deus.
Quando não, quando simplesmente ela foi manipulada psicologicamente, ela foi manipulada através da música para sentir isso. E o perigo desse negócio é porque ele cria na pessoa que participa desse tipo de culto, cria nessa pessoa a necessidade de mais. É como qualquer tipo de droga, né? Então a pessoa precisa sempre mais disso. É por isso que a gente vê as maiores barbaridades nesse meio, porque é o seguinte, chega um momento que os dirigentes precisam fazer um negócio diferente. Fazer um negócio diferente porque né, precisa de uma novidade para chamar a atenção e atrair as pessoas. Então, sempre aparece uma coisa nova, sempre aparece. Você vê que as igrejas que têm a palavra de Deus como o centro da existência dela, elas mudam muito pouco. Elas mudam porque a modernidade existe, porque tudo muda mesmo, mas ela mantém mais ou menos a mesma filosofia, né? Por quê? Porque a gente está com os pés numa rocha, a gente está com os pés na palavra. E a gente sabe que não precisa mudar muita coisa, porque não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o grau de obediência da igreja a essa mesma palavra de Deus, né? Mas as pessoas que vivem de emoção têm sempre que ter uma nova atração. Sempre, né? Então, por exemplo, essa música moderna, Worship, ela é uma repaginação da repaginação da repaginação. Isso na década de 70 já acontecia, esse tipo de música. Quer dizer, nem novo é, né? Quer dizer, é uma imitação de uma coisa que é dos Estados Unidos, ou sei lá, da Austrália, mas que já está na quinta ou sexta edição. É simplesmente mais do mesmo, né? Agora, é claro que eles sempre aparecem com alguma novidade, né, para poder dar o ibope que eles querem. Mas é um desperdício muito grande. Verdade. E, pastor, é, tem uma pergunta aqui, Joel. Ainda existem mensagens subliminares nas músicas? Acredita que nas chamadas músicas gospel podem ser subliminares? Bem, eu não acredito que tem algum cristão que faça essas músicas com uma maldade no coração, querendo passar uma outra mensagem, né? Mas nem precisa, porque o vazio das letras que aí estão, a tolice, não é? A irreverência, né? Essa coisa de querer chamar Jesus de meu amor e tal, e coisas do gênero, isso aí já traz esse tipo de letra, essa falta de conteúdo, já traz um prejuízo muito grande, né? Nem precisa ter mensagem subliminar. A mensagem que se passa com esse tipo de música é simplesmente a seguinte: olha, Deus é o chapa, é o teu camarada, é o amigão. Jesus, não, Jesus é. As meninas podem dizer assim: Jesus é meu namoradinho, né? Eu quero calçar as sandálias de Jesus, vestir o seu roupão, né? Quero abraçar, beijar Jesus. Jesus é meu amor. Quer dizer, a mensagem que essas músicas me passam é diminuir a pessoa de Deus, diminuir a reverência que a gente deve a Deus, diminuir a glória de Deus, para tentar fazer com que Deus seja igual a nós, ou nós igual a Deus, né? De qualquer maneira, o antropocentrismo, ele só tem um objetivo, que é o mesmo que Adão e Eva tiveram lá no Jardim do Éden. Vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. As pessoas querem se divinizar, sabe? Elas querem se tornar como deuses. Então, como elas não podem sair muito do chão onde elas estão, elas querem baixar a Deus, querem baixar Deus ao nível delas, para elas poderem ter esse sentimento, né? Mas isso aí é uma grande tolice e sabe, não tem muita gente enganada nesse meio, não. Antigamente eu tinha pena de determinadas comunidades, determinadas denominações, quando eu via
aquela multidão seguindo aquele lobo, né? Em pele, com aspecto de cordeiro. Mas depois Deus foi me mostrando que a maioria não está enganada ali, não. A maioria das pessoas quer é isso mesmo. A maioria das pessoas quer esse Deus com o qual se faz barganhas, negociações. Não, eu quero aquela bênção, então eu vou fazer a campanha para eu conseguir. Sabe, é tudo assim, ainda é o velho catolicismo que quer extrair as bênçãos de Deus através de méritos, através de obras, né? Então, falta muito a graça nesse meio. A graça que nos ensina o seguinte: olha, a obra de Cristo está consumada e se você está nele, está tudo feito. Acabou. Espera, porque daqui a pouco é só glória. Nunca mais pecado, nunca mais choro, nunca mais tristeza. Espera um pouco, vai passar algumas provaçõezinhas ainda, mas tudo isso vai acabar em breve. Não há graça nesse meio. Não há graça. Nesse meio há, sim, muitas obras implícitas ali. Muito do fazer do homem, né? Você vê que... Olá, Ari, primo, um grande abraço. Você vê que nesse tipo de culto, sempre se diz às pessoas: não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ter esse coração, você tem que ter aquele coração, porque senão Deus não aceita a sua adoração. Ora, vamos olhar para a palavra. O que a palavra diz? A palavra diz que qualquer crente, mesmo aquele que tem apenas um dia de existência, de vida nova, né, ele já é aceito diante de Deus para adoração, porque o que nos faz aceitos diante de Deus é a obra de Cristo, é o sangue de Cristo. É isso que abriu o caminho para que a gente vá direto ao Pai. Então, o crente, ele não precisa que o seu coração receba um trabalho externo para que ele esteja preparado para adorar. Não, a partir do momento que você está em Cristo, você está sempre preparado para adorar, porque você já está na presença de Deus, você já é aceito. A partir do momento que você dobra os seus joelhos em nome de Jesus, você já está na presença de Deus, né? Cristo abriu o caminho, o seu sangue, o véu, né, da sua carne, fez com que esse caminho maravilhoso fosse aberto. Então, o crente, ele não, a banda de não é a banda de louvor, não é a banda que coloca a congregação na presença de Deus através da sua manipulação. Não, o crente está na presença de Deus por causa do sangue de Cristo, né? A banda, ela só tem uma função: ajudar a igreja no louvor. É só isso. Ela não tem que ministrar, ela não tem que, os músicos não têm que ser levitas, não é? A banda não pode achar que vai criar um clima, né, preparando tudo para que aí o pastor venha. Não. É o Espírito Santo quem faz isso. E se ele não fizer, você pode chorar rios de lágrimas, o seu coração não será mudado 1 centímetro. Né? Quanto ao crente, o crente simplesmente vai na igreja e louva, abre a sua boca e canta. E o que ele faz é aceito por Deus como adoração sincera por causa de Cristo, não por causa dele. Né? Muito bom. E, pastor, existem consequências de levar para a igreja louvores antropocêntricos? Levar os cristãos, que são ali os membros da igreja, a cantar, né, a exaltar em louvores antropocêntricos? Se existem, né, esse tipo de consequência? Eu creio que sim. E a mais grave delas é você perder o próprio Deus, é você perder a própria reverência por esse Deus, né? Não a reverência num sentido de tradição de igreja, né? Mas a reverência do coração, é um coração quebrantado. Um coração reverente é um coração quebrantado diante de Deus. É um coração que reconhece que Deus é tudo, não é? Que Cristo é tudo e que a pessoa não tem nada, mas que em Cristo ela é uma pessoa plena. Né? Então,
quando você... tudo que o nosso coração quer é exatamente enfatizar a nós mesmos. Isso é uma... Essa idolatria, essa auto-idolatria é uma coisa que eu acho que só vai sair da gente mesmo no dia que a gente morrer, sabe? Que a gente vai ser aperfeiçoado, que aí o download da santificação vai completar, né? Esteja ele onde estiver, ele vai completar. Mas eu acho que até o nosso último suspiro, a gente ainda vai ter essa maldita herança do Éden, que é colocar a nós mesmos em primeiro lugar, que é satisfazer os nossos próprios desejos. E quando você alimenta uma igreja com músicas que falam muito de você, da sua vitória, da sua bênção, da sua honra, ou até dos seus sentimentos, ou até do grande amor que você tem por Deus, você vai perdendo gradativamente o próprio Senhor Deus, a glória que é o Senhor Deus, a maravilha da sua presença. E você, ao crescer, né, como homem, ao se afirmar como personalidade diante de Deus, você está diminuindo a Deus. Então você termina perdendo a Deus. Fora que, se a música do culto, se a música na igreja não é bíblica, ou seja, ela não nos confronta, ela não nos humilha, ela não nos ensina sobre Deus, você vai mergulhar cada dia num processo de perder o conhecimento que você já tinha de Deus. E aí vai se tornar uma igreja fraca, doente, uma igreja cheia de incoerências, uma igreja sem relevância nenhuma. Então, as nossas igrejas, o culto cristão, ele tem que ser bíblico em tudo, né? A palavra tem que ser pregada, tem que ser lida, nossas orações devem conter a palavra de Deus, os sacramentos, e nós devemos cantar a Bíblia. Seja textos literais, ou seja, o conteúdo da Bíblia dito de uma outra maneira, dito pelo compositor, com poesia, com figuras de linguagem, enfim, mas com conteúdo bíblico, né? Esse é o ideal para nós. Muito bom. Pastor, o que o senhor acha que tem faltado hoje nos grupos de louvores das igrejas, principalmente das igrejas reformadas? Primeira coisa, as pessoas precisam procurar saber com muita urgência se elas já foram convertidas realmente ou não. Se elas realmente já nasceram de novo ou não. Essa é a coisa mais importante, porque um músico não convertido, ele pode ser uma pedra de tropeço, trabalhando nas coisas de Deus. Não é? Então, a primeira coisa é isso, é a pessoa entrar numa busca em oração e leitura da palavra, pedindo para que Deus mostre mesmo se essa mudança já aconteceu na pessoa, se ela realmente é convertida, quebrantada, se a vida dela tem mudado através do tempo, né? É claro que perfeitos a gente nunca é, mas depois de 1, 2, 5, 10 anos de conversão, você precisa poder olhar para trás e ver que houve mudanças significativas na sua vida, né? Então a primeira coisa é essa. A segunda aí já não é nem tanto a questão do grupo de louvor, mas é da liderança. Um grupo de louvor de qualquer igreja, ele deve ser pastoreado. O grupo de louvor não pode ser independente, não pode agir por si mesmo, porque geralmente é composto de jovens. Então, deve haver uma liderança. Ele deve ter um líder espiritual, esse grupo. E esse líder deve levar esse grupo de pessoas a semanalmente se reunir para oração e estudo da palavra. Não é? Troca de experiências, enfim. Os jovens não podem... Eu tenho pena, porque é difícil um grupo de jovens poder se bancar espiritualmente. Não consegue. Tem que ter uma liderança, tem que ter um pastor, tem que ter um presbítero, um líder que cuide desse grupo, né?
Porque às vezes a igreja cobra, porque os jovens, o músico, isso, né? Todo mundo reclama do músico. Mas quem são aqueles que vão orar com o músico, que estudam a Bíblia com eles, não é? Enfim, que cuidam deles realmente, né? Mas eu acho que a oração em grupo e a leitura da palavra, através de uma liderança, são coisas muito abençoadoras para um grupo de música. Porque a questão nem é tanto a música, sabe? Mas é o coração. Essa é a grande questão. E até para a gente, né, que já está velho cantando já há tantos anos, o que não pode acontecer com a gente é você perder o coração. Por exemplo, é você perder aquele frio na barriga, não é? É você perder aquele nervosismo que sempre dá. É você ficar indiferente ao que você... eu vou cantar. Isso aí eu sei fazer com os pés nas costas. Ir lá na igreja e cantar uma música, isso aí eu sei fazer. Não, mas você tem que ter aquela consciência do porquê você está fazendo isso e para quem você está fazendo isso, né? Porque a grande questão do louvor nosso é exatamente isso. A grande pergunta é quem, né? Para quem é tudo isso? Por que se faz tudo isso? E quando a gente pensa no quem, então isso deve fazer a gente tremer, isso deve humilhar a gente, isso deve fazer a gente ter a consciência que somos sempre aprendizes, que nunca dominamos nada, mas que a gente vai com humildade pedindo a Deus que use o trabalho que a gente fizer, né? Então, é isso que eu penso. Que o privilégio é grande, mas a responsabilidade é muito grande também, né? Não é uma coisa... E aí eu vejo, às vezes, os grupos de louvor, né? Eu vejo, muitas vezes, o jeito como as meninas se vestem, eu vejo gente mascando chiclete, eu vejo um instrumentista que está solando virado para a parede, olhando para cima. Quer dizer, eu fico pensando, será que essas pessoas não têm ideia de que Deus está presente aqui? De que elas estão fazendo isso diante do trono de Deus? Não é? Porque esse pensamento exige uma postura da gente, até física mesmo. Uma postura física de olha, isso aqui não está sendo para o nada, ou eu não estou tocando aqui só para ajudar a comunidade a cantar. Eu estou adorando o Deus vivo e verdadeiro, que está presente aqui. Né? Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, Ele está ali no meio deles. Então, o grande lance, minha irmã, é esse, é o coração. Esse é o nosso grande trabalho, é cuidar do nosso coração. Né? Tudo mais você resolve. Né? Se você é um instrumentista ruim, com estudo você resolve. Se você é um cantor mais ou menos, com estudo você resolve. Né? Se você não tem músicas boas, com a ajuda de pessoas você consegue fazer um bom repertório teocêntrico. Tudo mais se resolve. Agora, se o coração estiver desligado, né, estiver em outra parada, aí isso não tem jeito, né? Verdade. E, pastor, o que o senhor acha da questão de cristãos ouvirem e tocarem também músicas seculares? Olha, eu sinceramente não vejo problema nenhum, dependendo da música, é claro. Uhum. E eu acho que em parte de música, de melodia, é muito bom a gente ouvir outras coisas, porque a gente cresce. Porque, na verdade, toda a cultura ela é permitida por Deus, né? É Deus quem emula nos corações a cultura, a arte, a beleza. Então, há coisas muito bonitas em compositores, em músicos seculares. E que a gente deve aprender, sim, que a gente deve aprender com eles e deve dar glória a Deus pelo talento que eles têm. Agora, não vamos nos iludir achando que a música que é feita pelos não cristãos é totalmente neutra e não tem problema nenhum. Não, tem problema. Tem problema principalmente com a letra. Né? Bem, sem falar naqueles ritmos que são por si mesmos inaceitáveis, né? Como o funk, por exemplo, e outros, né? Que não fazem bem mesmo à saúde, não fazem bem à sua saúde. Mas, por exemplo,
as letras, né, do que você está ouvindo, principalmente nos jovens, você corre o perigo de ser influenciados pela mensagem daquela letra. Eu tive esse problema na minha juventude. Eu nunca gostei de rock, mas eu ouvia muita MPB, muita mesmo. E eu sei que, e lia os poetas também, né? E eu sei que alguns poetas e alguns compositores, algumas canções e alguns poemas não me fizeram bem. Eu terminei acreditando muito no que essas letras diziam, e isso terminou me prejudicando um pouco em determinadas áreas. Então, eu acho assim, uma pessoa mais madura espiritualmente, ela pode ouvir o que ela quiser, né? Ela sabe discernir o bem do mal. Mas o adolescente e o jovem, muitas vezes não sabe. Então, ele pode ouvir, eu acho, a música secular, mas seria bom ele pedir conselho, por exemplo, aos pais, né? Olha, eu tenho vontade de ouvir esse tipo de música e tal, o que vocês acham? Ou ao seu pastor, não é? Porque a gente está no meio de uma cultura, a gente está misturado numa cultura, mas a gente tem que sempre julgar essa cultura. E a gente tem que tentar tirar o mal, né, daquilo onde a gente vê o mal e não ter comunicação com aquilo, né? Então pode ouvir música, ouça, mas ouça com cuidado, né? E tome cuidado, porque as pessoas que não têm Deus, elas não têm compromisso com a verdade. Elas têm compromisso com a verdade delas, do coração delas, mas muitas vezes a verdade delas não está de acordo com a verdade de Deus. E se a gente achar que não, que é lindo o que esse compositor diz, e que é muito bonito e tal, você pode ser um pouco prejudicado com isso. Então, o grande lance é aquela coisa, estar no mundo e não ser do mundo. É você andar cuidadosamente separando o mal do bem, não é? Separando as coisas sagradas das coisas impuras, né? Porque a gente também não pode, como cristão, ficar numa redoma de vidro e não ter contato nenhum com o mundo. Não, a gente está no mundo, a gente trabalha, a gente estuda no mundo, a gente vive no mundo. E a gente deve viver mesmo, porque é a única possibilidade que as pessoas têm de ouvir o Evangelho e ver o testemunho do Evangelho é se conviverem com a gente, né? Então a gente tem que estar no mundo, sim, mas sempre atentos, porque o mundo, a cultura não é neutra. Há um senhor, há um império das trevas que procura usar isso aí para o mal, não é? Para as coisas ruins, e a gente tem que aprender a julgar, né? Aprender a julgar. Tem um filtro, né, mesmo sobre o que a gente está ouvindo, né? Sim. E agora o cristão tem todas as ferramentas para isso, né? Inclusive tem um livro bem grosso que nos ensina a andar nesse. O que é a Bíblia, a não ser um manual, né, de vida, um Manual para a vida manual cristã. de como andar nesse mundo. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, a gente vai para todo lugar, né? A gente convive, a gente faz as coisas, ouve, sabe o que está acontecendo no mundo, mas com o senso crítico cristão, porque o cristão ele tem que ter uma visão da existência, do mundo, da cultura, uma visão cristã, né? Que é o que hoje em dia a gente chama de... Bem, daqui a pouco eu vou lembrar, eu esqueci a palavra. É visão do mundo, né? É visão do mundo, a visão do mundo cristã. É que tem uma palavrinha que... Cosmovisão, agora eu lembrei. Cosmovisão. A gente tem que ter uma cosmovisão cristã, né? Uma cosmovisão bíblica. Muito bom. E, pastor, o senhor também tem um CD, né? Infantil.
né? E qual assim, a importância de uma letra, né? Até mesmo para as crianças, né? De músicas infantis cristocêntrica também para eles, dentro da palavra de Deus, né? Qual a sua opinião sobre essas músicas infantis também serem totalmente centradas na palavra do Senhor? Me dá muita pena das crianças aqui no Brasil, porque não há ministérios preocupados com isso. Ministérios voltados, por exemplo, para a composição de música infantil, música infantil bíblica, realmente bíblica. Então foi por essa razão que o Diego Venâncio e eu fizemos algumas coisas. E ainda estamos fazendo. A gente não tem ministério com criança, a gente não tem chamado para trabalhar, nada disso. Apenas olhando para o que foi feito para as crianças, né, cristãs, evangélicas, os filhos da aliança, a gente vê que o que tem para eles é muito fraco. Deixa muito a desejar, né? Então, a gente completou agora, falta mais algumas canções para completar o catecismo inteiro, né, que a gente está lançando aí aos poucos. Mas eu sou só um compositor e esse nem é o meu ministério principal, né? Mas eu desafio principalmente os jovens a que pensem nisso, né? Eu tenho um grupo agora no Telegram, o grupo chama Compositores Cristãos. E nesse grupo, diariamente, eu posto áudios falando sobre composição cristã. E uma das coisas que a gente vai falar em breve é lançar esse desafio, né? Para que os jovens pensem em comporem músicas para as crianças, música com qualidade, que é difícil realmente, eu reconheço. Foi o trabalho mais difícil com o qual eu já tive que lidar. Por quê? Por exemplo, você pensa nas doutrinas do catecismo infantil, né? O pecado, a queda, depois a redenção. São coisas difíceis, né? Mas aí é que está. Você tem que, quando você vai fazer uma música infantil, você tem que levar a doutrina, você tem que ter o conteúdo numa linguagem que a criança possa entender e com uma melodia atraente. Você vê como é difícil? E é por isso que as músicas infantis evangélicas, elas são muito água com açúcar. Porque é preciso realmente muito cuidado para não diluir a doutrina e mesmo assim colocá-la em palavras acessíveis. Então, por exemplo, agora o Diego acabou de fazer os 10 mandamentos, né, desse catecismo. Olha, foi o trabalho mais difícil que eu já vi alguém querer fazer, é pegar os 10 mandamentos e de cada um deles fazer uma música para as crianças entenderem. Então, veja o que eu estou falando. Por exemplo, como é que você vai ensinar para uma criança não adulterarás? Até essa frase, né? Até o verbo, né? Não adulterarás. A criança não sabe nem falar isso. Como é que você vai ensinar isso para uma criança? Então, a gente pediu a Deus sabedoria para que Ele nos desse um caminho para a gente colocar os mandamentos e conseguir ensinar para a criança o que é. Aí veja só, o Diego me saiu com essa. A gente vai fazer uma canção assim. Para ensinar não adulterarás, um para cada um. Né? Um para cada um. E realmente deu muito certo, a música ficou maravilhosa. E nos outros mandamentos também, a gente não usou essa frase bíblica, não adulterarás, não, né, guardarás o céu. Não, a gente pegou o mandamento e tentou colocar o princípio do mandamento numa linguagem que a criança pudesse entender. Ficou um negócio sensacional, modéstia à parte. Bem, foi o Diego que fez a maioria das músicas também, né? Mas eu fiz uma musiquinha lá também. Mas é difícil, não é qualquer um. Então essa coisa que essas cantoras de sucesso fazem é assim, elas já têm sucesso. Aí o produtor delas, a gravadora, chega para elas e diz, olha,
você precisa gravar um CD infantil, porque música infantil vende muito. Aí a menina vai, coloca uma Maria Chiquinha na cabeça e grava lá qualquer coisa. Mas não pode ser assim. Não pode, porque o que a gente ensina para os nossos filhos é um negócio muito importante, né? Agora, é admirável a gente pensar que até mesmo no meio reformado a gente não vê o interesse e o cuidado com as nossas crianças, né? Infelizmente, é um negócio muito triste, muito triste mesmo. Eu fico desolado, né? Porque nós reformados, que sabemos o que é ter uma família da aliança, sabemos que nossos filhos são filhos da aliança, sabemos da importância da comunicação dessa aliança para as crianças. Mas o que a gente vê é que não há investimento, não há visão, não há interesse. É lastimável, né? Quer dizer, não só as pessoas não estão levando a sério no sentido de compor, como as lideranças, né? As organizações também não estão preocupadas em produzir um material que ensine essas crianças o temor de Deus, que ensine sobre as doutrinas da Bíblia. É muito difícil, né? E eles crescendo, né? Serão aí o futuro das igrejas, né? E é tão importante que desde pequenininho, né, já tenha essa visão, já consiga entender, né? E a gente notar que não tem tanto material para eles, né? Realmente entristece. E pastor, agora a gente não tem uma pergunta, mas tem um pedido. Pois Não não. sei se vai ser possível para o senhor tocar uma canção. Claro. Poxa, mas é claro. É possível? É claro que sim. Claro que sim. O nome da canção é O Tapeceiro. Ah, tá. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho incansável, paciente no céu. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fim. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória
tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Muito bom! Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. E tem uma pergunta que eu acho que ainda dá tempo. Não apareceu aqui para mim. Tem aqui uma pergunta. Deixa eu pegar aqui para ler. Se o senhor tem algum trabalho de salmos musicados? Sim, tenho. Eu estou colocando no YouTube, no meu canal, né, que é Estênio Matos Oficial, eu estou colocando o Salmo 119 inteirinho, que eu compus, e compus para a igreja cantar, porque Olha. é uma composição diferente. Uhum. Compor para a congregação cantar é totalmente diferente de você compor uma música assim para você cantar, né? Mas Deus me deu graça para compor o Salmo 119 inteiro, na íntegra. São 22 músicas, porque o Salmo 119, ele é assim, são 22 blocos de 8 versículos cada um, né? E aí, então, cada bloco desse de 8 versículos, para cada bloco desse eu fiz uma música. E deu 22 canções. Então eu estou postando aqui no YouTube, até tô atrasado com uma postagem, mas eu vou colocar o salmo inteirinho, exatamente para as igrejas poderem usar. Né? Nossa, que maravilha! Então, aí os grupos de louvores, né? Pode dar uma olhada lá no seu canal, que tem lá os salmos, Sim. né? E tem agora até o Salmo Eu 119. já compus muitos salmos, mas assim, trechos de salmos, né? Não salmos inteiros, como agora eu fiz com o Salmo 119. E talvez faça com outros também, né? Porque é muito bom a gente cantar os salmos, né? Não tem como Uhum. errar. Se você compõe nos salmos, você não tem como errar. Né? A não ser que essa música seja, a melodia seja muito feia, mas até se ela for mais ou menos, a beleza dos salmos salva qualquer melodia, né? Então é muito bom cantar os salmos. É muito bom que a igreja cante os salmos. Aí tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Só um minutinho. Ah, tá. Não, acho que. Ai, se tem mais aqui, pastor, só um minutinho. Ai, tá saindo. A Alexa colocou: Salmo 119 sozinho já é um CD completo. Dois Pastor CDs, né? Paulo colocou maravilha. Aí tem mais aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui, pastor. Só um minutinho. Esprema um CD do Stênio, somente Bíblia será extraído dele. Amém. Graças Senhor é a uma Jesus. bênção. Aí colocaram triste ver na IPB tantos pastores não valorizarem os nossos símbolos da fé. Eu usei seu CD, a Natália colocou, eu usei seu CD no ensino do catecismo às crianças. É Legal. maravilhoso. Que legal. O grupo Logos foi um dos primeiros a gravar música infantil no LP. Minhas mãozinhas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem aqui uma pergunta. Como resgatar a teologia bíblica através da música? Então, compondo
compondo baseado na Bíblia, mas compondo doutrinas. Mas, quando a gente fala assim, compor doutrinas, não significa necessariamente, por exemplo, que você vai pegar os tópicos doutrinários e vai compor o que os livros de teologia falam sobre eles, né? Não, a gente pode compor doutrina através de uma história, de uma composição. Por exemplo, eu tenho uma canção, a maioria das minhas canções, graças a Deus, elas são assim. Não é tanto que eu penso nisso para fazer a canção, mas é que como já tem muito tempo que eu mexo com esses assuntos, então quando eu vou compor, eu termino compondo sobre esses assuntos, né? Então, por exemplo, a canção Alguém Como Eu, ela fala da divindade e da humanidade de Cristo, né? Ela fala do propósito principal da vinda de Cristo ao mundo, que é nos levar puros à presença de Deus, nos justificar, nos reconciliar com Deus, né? Então, às vezes, numa música simples, as doutrinas estão ali, né? Em forma de história, mas as doutrinas estão presentes, mesmo que não tenha como título assim, por exemplo, justificação, né? Não tem, mas aí quando você canta, por exemplo, a canção O Sonho, que toda canção ela caminha para uma palavra só, perdoado, o rei escreveu perdoado. Então essa música ela aborda a justificação. Ela aborda como é que um cristão é salvo. É pela obra de Cristo consumada. Você está perdoado, né? Então é isso. Mas é focando mesmo. Está preso à palavra, está preso à Bíblia, né? De maneira que até se você vai contar uma história, né? Se você vai contar uma história, termina saindo doutrina bíblica nessa história. Por quê? Porque você está cheio daquilo, né? Então, há muitos Pastor, anos... estão pedindo para o senhor cantar mais uma. Assim. Entrou. Acabou nosso tempo. Ai. E aí, ainda, se não for te atrapalhar, pastor, tá? Se for atrapalhar, o senhor pode falar também, tá bom? Pode ficar à vontade. Então tá bom. O senhor quer concluir o que o senhor estava falando? Pode continuar. O que era mesmo, que eu não estou conseguindo lembrar? Era das músicas, né? Dos louvores dentro das escrituras, né? Mas tinha uma palavrinha. Sim. Como Das doutrinas. As doutrinas, né? Então, é Isso. isso. Se dedicar, né, a isso e encher o seu coração com essas coisas, de maneira que quando você vai compor, é inevitável você não falar sobre. E comigo acontece isso. Eu nem percebo as canções que Deus me dá, elas não são. Cada frase não é pensada, não é planejada. As coisas meio que saem assim, né? E aí, depois que eu vou analisar, eu vejo que está cheio de doutrina ali, né? Que foi dita com uma parábola, com uma história, com uma metáfora, não é? Através de uma narração. Então, é isso. E, pastor, pediram para o senhor cantar uma música. O Sim, sonho. o sonho, né? Então, eu vou encerrar com essa. Então, tá joia. Será que a pessoa que pediu tá aí? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, agora eu não sei. Se a pessoa que pediu a música, será que tá aí? Eu acho que... Agora, se a pessoa que pediu está.
qualquer maneira, qualquer maneira, vamos lá, eu vou cantar. Isso fica gravado também. Tá. Tchururu, tchururu, tchururu. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão, com uma placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu para atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Tchururu, tchururu, tchururu. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem, no final dessa lista, você reconhece esta letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, e pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Tchururu, tchururu, tchururu. Muito bom, muito lindo. E eu agradeço muito a sua disponibilidade. Respondeu todas, tinham muitas perguntas. Acho que precisamos fazer aí a parte 2, porque tem bastante perguntas, ainda estão pedindo mais músicas. Eu acho que vamos ter que marcar, pastor, uma parte 2. Tá certo, tá bom. E eu agradeço muito a disponibilidade, né? Ter entrado novamente aí para nos ajudar, né? Então, muito obrigada mesmo, né? Eu que agradeço. Pode ficar à vontade aí com a palavra. Tá bom. Eu quero mandar um abraço aqui também para Fernanda, que entrou aqui, mandou um beijo para Selma. E todos os amigos, a minha prima, a Zinei, que entrou também. Deus abençoe a todos. E a você. Como é mesmo o seu nome, irmã? Que eu não gravei. O meu é Jaiciele. Jardiele? Jaiciele, é difícil mesmo. Jaiciele. Entendi. Isso mesmo. Jaiciele, tá bom. Deus abençoe, viu? E obrigado pelo convite. Nada, nós que agradecemos, pastor. Muito obrigada. Deus abençoe. Fiquem Fique em paz. com Deus.
Amém. Bom final de semana a Tchau. todos. Tchau.